Olá, boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco desse episódio da Bíblia que é tão bonito e tão eficiente e tem lições muito lindas aí para a nossa vida. Eu quero começar com uma oração. Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje nesse dia. Deus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus de poder, de graça, de misericórdia e de justiça. Tua justiça é perfeita, tua misericórdia se renova a cada manhã, teu poder é ilimitado e a tua graça sempre nos alcança. Obrigada por ser nosso Pai e nos guiar até aqui. Em nome do Senhor Jesus, esteja conosco nesse sermão, orientando cada palavra e que elas cheguem ao coração de quem precisa ouvir. Em nome do Senhor Jesus, novamente te pedimos. Amém. Queridos, vamos falar hoje sobre uma história que está em Lucas 10. Eu já queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Lucas 10, no versículo 38, vamos ler do 38 até o 42. Vamos lá, Lucas 10? Então vamos lá. Marta e Maria, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos entender um pouquinho dessa história, porque Jesus estava caminhando com os seus discípulos e eles chegaram a um povoado, onde certa mulher, Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe ali a palavra, né? O que Jesus ensinava. E Marta estava ocupada com muitos serviços. E aí ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo esse serviço? Fala para ela me ajudar. E aí Jesus responde: Marta, Marta, você está muito preocupada, muito inquieta, mas só uma coisa é necessária. Esse texto que está em Lucas 10 trata a respeito de um episódio de uma família muito querida pelo Senhor Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram 3 irmãos com os quais podemos aprender grandes lições por meio das suas diferentes personalidades. Quando a gente lê essa passagem, automaticamente é muito comum a gente eleger uma vilã da história. Comumente a gente elege Marta como vilã da história. E na verdade, o correto aqui é a gente fazer uma análise do perfil de ambas as irmãs e examinarmos tudo isso dentro do contexto daquela época. Marta era a dona de casa, uma dona de casa dedicada, inclusive, que era uma pessoa que gosta de servir e oferecer o melhor para as outras pessoas. No caso aqui, os convidados de Jesus e o próprio Jesus. Então, Marta era uma mulher de atitude, agitada, sim, trabalhadora, a irmã mais velha dos 3, que sempre toma a frente das questões familiares. Será que tem alguém aí que se identifica com essa posição de Marta? Maria era a irmã mais nova, que sempre se apoiava em Marta. Era uma mulher mais calma,
serena, mais carinhosa, também não tinha tanta pressa e estava interessada em aprender. Duas irmãs que se amam e que amam o Senhor. É importante dizer isso, as duas amam ao Senhor. Eram irmãs do grande amigo de Jesus, Lázaro, que nesse episódio aqui de Lucas 10, recebe o Mestre, o Eterno, né? Jesus Cristo em sua casa. E conforme a história vai caminhando, lá no verso 38, a gente entende que a aldeia de Betânia era o caminho de passagem de Jesus e os seus discípulos. E eles pararam ali na casa de Marta. Então vamos considerar essa circunstância de uma visita, de certa maneira, inesperada. Marta, desde que recebeu ali Jesus e os seus amigos, começa a lidar com os afazeres domésticos com a intenção de atendê-los bem, de servi-los bem. A gente entende que ali, no mínimo, haviam 13 homens dentro da casa e sem avisar. E não foi nada fácil, se a gente levar em consideração as condições precárias daquela época. Queridos, não tinha água encanada. Aliás, não tinha água em casa, né? Era preciso buscar água no poço. Não tinha geladeira para armazenar a carne, para armazenar os outros alimentos, para ter alimentos em quantidade. Então, tinha que sair para matar algum animal, por exemplo. Não tinha fogão a gás, não tinha micro-ondas. Tudo era bem difícil para ser organizado. Mas enquanto Marta estava nessa correria, Maria, por outro lado, e aí demonstra um outro perfil, uma outra personalidade, mais calma, mais serena, se encontrava sentada aos pés do Mestre, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, a gente não pode considerar que o trabalho de Marta fosse menos importante, pois de fato era preciso e necessário servir os convidados de Jesus. Servir era um gesto nobre, aliás, é um gesto nobre, e Marta o fazia com muita excelência. O que nós temos que ter em mente é que tanto Maria quanto Marta eram igualmente amadas e elas eram igualmente importantes para o Mestre. Uma não era mais amada ou melhor do que a outra, mas Marta, nesse momento da história, ao ver sua irmã em posição inclinada aos pés de Jesus, se vira para o Mestre, se vira para Jesus e revela naquele momento um coração amargurado. E a pergunta de Marta é: não te importas? Olha que pergunta é essa. Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus com o nosso não te importa, Jesus? Não te importas com o meu desemprego? Não te importas com a minha enfermidade, com a minha doença? Não te importas com os meus dramas familiares? Não te importas com os meus filhos, com o meu casamento? Quantos não te importas nós levamos para Jesus? Não é, queridos, não é porque nós servimos na igreja ou porque frequentamos a igreja, porque dizimamos, somos ofertantes, porque oramos, lemos as escrituras, fazemos os nossos cultos. Não é porque fazemos obras sociais, por exemplo, que nós podemos considerar que temos crédito com o Senhor a ponto de lhe fazer imposições. No meu modo de vista, talvez esse tenha sido o maior mal, né, que Marta cometeu ali naquele momento, fazer imposições ao Mestre. Talvez esse tenha sido o grande erro de Marta, e é o nosso erro todos os dias. Mas a verdade nua e crua é que Deus não nos deve nada. Ele já é o doador da vida. Ele já nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E aí, diante da cobrança de Marta, o Senhor repreende Marta. Mas é importante também dizer que o Senhor repreende Marta com amor. Porque não é uma situação onde Jesus repreende Marta com certa... Não tem arrogância nas palavras dele. Não tem uma atitude
ali de dureza, e sim de amor. E a gente tem que observar ali no verso 41 a serenidade de Jesus ao falar com Marta, né? Ele a define naquele momento como ansiosa, fatigada, com muitas coisas para fazer. E ainda lhe explica calmamente ali Jesus, né, que só uma coisa naquele momento seria necessário. E Jesus diz a Maria, e Jesus diz que Maria havia escolhido então a melhor parte de todas, né? E que essa parte não lhe seria tirada. É preciso que a gente enfatize que na obra do Senhor, no trabalho dentro da igreja, no trabalho que nós temos que fazer como missionários nesse mundo, as Martas são necessárias sim. Imagine, por exemplo, uma situação de um evento, um evento da igreja, e aí não tem ninguém para organizar, não tem ninguém que se preocupa com os detalhes, com a parte social. Imagina, o evento não vai acontecer, isso não vai funcionar. A grande questão das Martas, né, que nós todas temos muito de Martas, é que nós também devemos ser cautelosas para viver o nosso diário, o nosso dia a dia, e não nos focarmos apenas no fazer, mas também nos focarmos no adorar a Jesus, né? Às vezes a gente foca tanto no trabalho, nas realizações, no que tem que ser feito, que nós nos esquecemos de priorizar aquilo que é importante, aquilo que faz parte do nosso crescimento espiritual. Ou seja, considerar Jesus a melhor parte de tudo, não importando quantos afazeres nós temos. Enfim, a gente considerando a postura de Marta e Maria, Marta tem uma postura de cobrança aqui, e ela aponta o dedo para o mestre, né? Enquanto a postura de Maria demonstra rendição, demonstra entrega. E só caminhando aqui nessa história, a irmã de Marta, Maria, só aparece 3 vezes na Bíblia. E nas 3 aparições é interessante ver que ela sempre está quedada aos pés de Jesus, né? A primeira, ela aparece sentada aos pés de Jesus para aprender, que é aqui em Lucas 10. Depois ela está aos pés do Senhor para chorar a perda do irmão Lázaro, está em João 11. E por fim, ela aparece aos pés de Jesus para agradecer, em João 12. E nessa ocasião do agradecimento de Maria, ela está prostrada em gratidão pela ressurreição do seu irmão, e ela quebra um vaso de alabastro com cerca de 1 libra, aproximadamente 450 ml de perfume de nardo puro. E esse perfume era valiosíssimo, avaliado pela própria Bíblia por 300 denários. A valiosidade desse perfume é devido à sua raridade, era devido à sua raridade, pois o nardo era uma planta que era originária do Himalaia e cultivada nas cordilheiras do Himalaia. Esse perfume era comprado pelas mulheres antes do seu casamento, as mulheres virgens, de grama em grama, e elas iam acumulando ao longo dos anos para o dia das suas núpcias. Né? Olha que coisa, então é notável a gratidão de Maria quando a gente considera o valor do presente que ela deu para Jesus. Maria denota pelos encontros que teve com o mestre um coração realmente muito rendido, quebrantado, prostrado, que é o coração que nós precisamos ter. As duas eram muito amadas pelo Senhor. Marta, eficiente e ativa nos seus trabalhos, e Maria, que é relembrada por escolher a melhor parte. A partir da história das irmãs de Lázaro, é possível identificarmos as boas qualidades de ambas, mas também é possível enfatizarmos o risco de, ao mostrar muita eficiência, né, na obra, no trabalho, na nossa correria do dia a dia,
ao a gente se mostrar tão eficiente, a gente se achar no direito de ocupar uma postura de cobrança, como aconteceu com Marta nessa história. A gente tem que aprender a se manter aos pés de Jesus como Maria, nos colocando na posição e na condição de servos, lembrando sempre a quem pertence toda a honra, todo o louvor, toda a glória, para que a gente consiga ter um coração de Maria, mesmo em tempos de Marta, em circunstâncias de Marta. E trazendo isso para a nossa realidade, a gente tira grandes lições daqui, eu pelo menos tiro grandes lições, que é como equilibrar essa vida de trabalho e adoração. Quando isso entra em conflito, quando o trabalho parece muito mais urgente do que a adoração, quando o urgente toma conta do importante. Entende isso, gente? Parte de nós é Maria, a gente quer fazer, quer adorar com ardor. A gente deseja sentar aos pés de Jesus. A gente quer se quebrantar. A gente quer ter calma, a gente quer ter consciência, a gente quer estudar a Bíblia com calma, com tranquilidade. Mas parte de nós é Marta. E a Marta que existe dentro de nós fica o tempo todo falando, tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho para resolver. A gente até escuta o chamado do Senhor dizendo venha e a gente fala sim, eu vou, eu quero. Mas então o telefone toca, aparecem os compromissos, todas as nossas intenções de adoração desaparecem, são engolidas, né, pela vida, são engolidas pela tirania da urgência da vida. Tudo parece ser mais importante. Quantas vezes no seu dia a dia o seu momento ali de adoração, de culto pessoal, de leitura da Bíblia foi interrompido pelas urgências, pelas circunstâncias da vida? E a gente vive nessa tensão entre o importante e o urgente o tempo inteiro. E nós vamos invertendo esses papéis. Aquilo que é importante passa a ser urgente, o que é urgente passa a ser importante. E a gente vai deixando tempos diferentes para cada uma dessas áreas, maior tempo para aquilo que não deveria e menor tempo para aquilo que deveria. Essa é a nossa vida de hoje, essa é a nossa condição humana de hoje. Nós somos Marias e Martas, a combinação de ambas, o tempo inteiro na nossa vida. A boa notícia é que Jesus nos ama do mesmo jeito. Jesus ama quando somos Martas e Jesus nos ama quando somos Maria. O que Ele quer é nos ensinar como termos esse coração de Maria em um mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo completamente de Marta. Marta, só para irmos caminhando para o final, Marta não abriu mão de sua personalidade, não desistiu da sua cozinha, não rasgou seus livros de receitas para adorar o Senhor Jesus como Maria. Ela não tenta ser igual a Maria. E Maria não tenta ser igual a Marta. Mas o que talvez nós tenhamos que aprender com essa história é que a repreensão do Senhor Jesus começa a transformar cada uma dessas mulheres, que também existem dentro de nós, para que elas saibam dividir melhor o trabalho, entre o trabalho e a adoração. Se a gente olhar mais tarde, vamos ver que nós vamos encontrar uma Marta muito mais, que não é mais inquieta, que não é mais tão ressentida, mas que é muito mais cheia de fé, de confiança. Uma Marta que aprendeu mais com Jesus. Por exemplo, no relato da morte de Lázaro, quem corre para os pés de Jesus nesse momento, lá em Betânia, quando Jesus chega em Betânia para ver Lázaro, é Marta, não é Maria.
E Maria também mudou. Embora a natureza de Maria seja mais contemplativa, mais adoradora, isso faz dela uma pessoa mais adoradora, provavelmente ela ficava extremamente vulnerável ao desespero, como se vê em vários momentos da sua história, né? Diante de um infortúnio, diante de uma situação opressora, Maria tendia a ser inundada pela tristeza, pela paralisia das dúvidas. Mas no final, Maria também aprende a colocar em ação o que ela aprendeu na adoração. Então, agir também é importante. E esse é o relatório, né, o relato bíblico dessas duas irmãs de Betânia, duas pessoas completamente diferentes, que são amadas por Jesus na mesma intensidade, mas que são transformadas bem diante dos nossos olhos se nós pararmos para estudar a Bíblia. A audaciosa se torna mais mansa e a meiga, né, se torna mais corajosa. O que nós aprendemos é que é impossível estar na presença do Senhor e não sofrermos algum tipo de transformação. Se você se sente nesse momento da sua vida mais compulsiva como Marta ou mais contemplativa como Maria, Deus te chama para uma amizade com Ele de qualquer maneira. Porque dentro das duas condições, dos dois tipos de personalidade, há muitas coisas positivas e há pontos de melhoria. Então, escolha sempre estar aprendendo com Jesus. E a transformação será experimentada por você como foi experimentada por elas. Isso é o presente que Jesus oferece a cada um de nós quando Ele decide passar pelo caminho e entrar na nossa casa. E com certeza nesse momento, Ele está passando agora pelo caminho e está aí, batendo na porta da sua casa, pedindo para entrar, para que você tenha a oportunidade de quedar-se aos pés, de se colocar aos pés dele, ao mesmo tempo de servi-lo, de ser servo, de ter essa atitude de Marta, mas com esse coração de Maria. Deus seja louvado pela sua vida hoje e sempre. E que você aprenda, assim como eu, que estarmos aos pés de Jesus, aprendermos com Ele, nos transforma, nos recria, sem deixarmos de ter a personalidade que temos, mas nos faz melhores do que somos. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esse momento de adoração, por esse momento de estudo da Tua Palavra, em que aprendemos, como Marta e Maria, a sermos entregues a Ti. Sabemos que somos amados, independente da nossa personalidade, sejamos mais Martas ou mais Marias. Mas sabemos também que o Senhor quer nos ensinar o que é mais importante, o que é melhor. E o melhor é estarmos com o Senhor, ao teu lado, aos teus pés. Nos ensina, Senhor, a partir da personalidade que temos, a sermos adoradores, sem esquecermos que também precisamos ser ativos. Obrigada pela tua presença nesse momento de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, obrigada por estar aqui com vocês e lembre-se que na quarta-feira da semana que vem teremos mais um culto, de adoração e aprendizagem com o Senhor.